Luciano, ele manda, né, ali a mensagem para a gente, dizendo, olha, eu quero assistir, eu quero ouvir o que foi que aconteceu. Então a gente fica muito feliz em saber disso, Luciano, do seu carinho que você tem ao nosso grupo aqui no Acre, você que é da área do esporte, né? Um homem tão abençoado. Então eu quero que você ore hoje, meu irmão, para nós iniciarmos essa nossa segunda reunião do ano do Ministério Atletas de Cristo aqui no Acre. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar em comunhão com meus irmãos, onde o Senhor afirma na Tua palavra quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e que essa união dos atletas de Cristo do Acre, ela aumente mais ainda, Pai. Que ela dê mais frutos ainda, a 30, a 60 e a 100. Que alcance, Pai, cada campinho do Acre, meu Deus. Cada lugar onde tem uma bola rolando, Pai, que tenha a Tua palavra sendo ministrada, sendo falada, e que o nosso lema dos atletas de Cristo, Pai, avance, correndo juntos e alcançando muitos com a Tua palavra, Jesus. A Tua palavra abençoe soberanamente a cada um de nós nessa noite e que nós possamos ser, Pai, aqueles vasos de honra e de duplicada honra para cumprir o Teu chamado, meu Deus, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, especialmente as nossas crianças, adolescentes e jovens aí do Acre, meu Deus, que é um estado que precisa de mais carinho, Pai, dos órgãos governamentais, da CBF, de todas as instituições, meu Pai, que olhem com mais carinho para esse estado, meu Deus, que olhe para o Amapá, que olhe, Pai, para Rondônia, Roraima, os estados aí do norte, meu Deus, que são os teus filhos. E os teus filhos precisam, meu Pai, dessa tua bênção. Então, Pai, dirija, meu Pai, esse Ministério dos Atletas de Cristo para se fazer notória a tua palavra e dar o crescimento, Pai, para todas essas pessoas, meu Pai, todas essas crianças, todos esses adolescentes, jovens, todos aqueles irmãos e irmãs que trabalham com o esporte aí nessa área e que possa, meu Deus, se cumprir o teu propósito, a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, para todos nós de geração em geração, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Valeu, Luciano. Deus abençoe aí no Rio. Então é um prazer estar aqui com você hoje, né? Abertura feita pelo meu irmão Luciano, na segunda reunião nossa do Ministério Atletas de Cristo, né? Nesse ano, nós alteramos a forma e o formato das nossas reuniões. As nossas reuniões até o ano passado, elas aconteciam início de fevereiro, a gente começava com a nossa temporada e toda segunda-feira a gente estava reunido. Só que nós percebemos que é necessário também o nosso grupo ele se preparar com o tempo, porque a live é apenas uma das atividades que o grupo dos Atletas de Cristo aqui no Acre ela realiza. Agora mesmo, daqui a pouquinho, daqui a 20 minutos, nós vamos estar com um grupo de 25 a 30 homens em uma quadra de futsal ouvindo a palavra de Deus. Então, daqui a pouquinho, às 20 horas, a gente tem o nosso futsal também, com o Dejan, nosso capitão que está lá. Nós temos aos sábados, às 7 horas da manhã, atividades também com o Futebol Society, onde nós reunimos um grupo de 30 homens, 7 horas da manhã, ouvindo a palavra de Deus através dessa estratégia. Homens que eu falo, nós temos crianças, adolescentes, homens e até pessoas de idade, sabe como é o caso do nosso vovô Guedes, que nós chamamos de Gabivô. O nosso Gabivô lá do Futebol Society tem 66 anos e participa conosco das atividades. Ele diz que nós somos os netos dele, né? Então, ele nos trata com muito carinho e nós o tratamos com muito carinho também e semeamos a palavra. E temos também o vôlei, que acontece dia de sábado, às 15 horas. Além das atividades que nós temos do Ministério, a visita a centro de recuperação, a trabalho missionários, a um trabalho social. Então, existe todo um conjunto de atividade do nosso grupo local aqui do Acre que nós realizamos. Então, nós entendemos que a live, a gente ia mudar o formato dela nesse ano para melhor adequação na qualidade tanto de palavra, quanto de louvor, quanto de momento de comunhão. Mas eu falo para você que na segunda-feira, que foi feriado,
às 7 horas da manhã eu falei, cara, já tem a live. E aí eu lembrei que a live era de 15 em 15 dias, então a live seria, no caso, hoje, né? Porque a gente estava tão acostumado, e é tão bom nós estarmos em comunhão, mas a gente fica muito feliz lá no nosso grupo do WhatsApp, onde nós compartilhamos palavra, onde nós compartilhamos os louvores, o devocional do meu irmão Rinaldo todos os dias, a qual nós somos ricamente abençoados, o devocional do meu irmão Calbi, que também está conosco lá, todo dia manda um devocional. Nós temos algumas pessoas que nos abençoam. Então, nós somos alimentados diariamente também. Então, o nosso encontro aqui agora é de 15 em 15 dias e o Senhor, ele tem muito a falar conosco nesta noite também. Amém? Vamos, então, louvar ao nosso Deus. Essa canção, ela é uma canção que eu tenho duas canções que têm falado comigo durante um bom tempo. Né? Nós fizemos uma atividade agora recente, na semana passada, na semana retrasada, no sábado retrasado, nós fizemos uma trilha dos Atletas de Cristo, onde nós podemos ali falar da palavra de Deus. Nós tivemos em torno de 40 pessoas ali na trilha participando, e nós fizemos uma trilha na segunda-feira passada para cerca de umas 70 pessoas, e nós tivemos um período de oração, de consagração, de busca ao Senhor. Então, durante esse período de consagração que nós buscamos a Deus, o Senhor, ele fala conosco através daquilo que nós não estamos tão acostumados, porque nós estamos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. Então, essas duas canções, e depois eu entendi que essas duas canções, elas se completavam em uma só, sabe? Então, eu quero hoje louvar com você esses dois louvores. Ela fala assim, a primeira. Eu me perdi dos teus propósitos, Deus. Eu percorri por caminhos que não eram os teus. Eu chorei de saudades de ti. Ó Deus, eu não posso viver sem ti. Eu quero voltar pra casa, eu quero voltar de novo, eu quero sentir a essência que eu perdi no jardim. Eu quero voltar pra casa, eu quero voltar de novo, eu quero sentir a essência que eu perdi no jardim. Eu chorei de saudades de ti. Ó Deus, eu não posso e eu não quero viver sem ti. Eu quero voltar. Eu quero voltar pra casa. Eu quero voltar de novo. Eu quero sentir a essência que eu perdi no jardim. Eu quero voltar pra casa. Eu quero voltar de novo.
senti a essência que eu perdi no jardim. Aí sabe o que Deus ele responde diante, sabe, dessa busca? De querer voltar para casa. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim e eu te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim e eu te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Deus, o Senhor sabe, o Senhor sonda, o Senhor conhece os nossos corações. Ah, Deus, nós andávamos, Senhor, em caminhos que não eram os teus, em propósitos, Senhor, que não eram os teus, ou talvez até estejamos andando, Pai, ainda. Deus, mas existe algo dentro de nós, Senhor, que clama, Senhor, pela a tua presença. Ah, Senhor, mas que muitas vezes, Senhor, a nossa voz ela não consegue, Senhor, entoar de uma forma, Deus, que quebre o silêncio. Ah, Senhor, muitas vezes somos sufocados, Senhor, por tantas situações. Muitas vezes, Senhor, chegamos até a esquecer de Ti, Pai. Mas de alguma forma, Senhor, na tua maneira, o Senhor nos encontra. O Senhor nos reúne. O Senhor nos diz que levanta, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Restitui, Deus, as nossas forças. Restitui as promessas, Senhor, que haviam sobre nós. E nesse momento, Deus, nós temos fé, Senhor, suficiente, Deus, para quebrar o silêncio. Deus, para entoar a Ti, Senhor, aquilo que está preso. Obrigado, Deus, por ter nos alcançado. Mesmo, Senhor, nós não merecendo, Senhor. Mesmo, Senhor, muitas vezes eu agindo, Deus, contrário à Tua vontade, Senhor. Mas, Senhor, a Tua graça, Senhor, ela me basta. E se não fosse, Deus, pelo Teu infinito amor, Senhor, eu já tinha sido consumido. E se de fato, Senhor, nós estamos aqui é porque o Senhor tem um amor por nós incondicional. Mas o Senhor espera de cada um de nós um arrependimento genuíno diante da Tua presença.
Senhor, nos ajuda, Senhor, nesse processo, diariamente, Senhor. Muitas vezes vencemos um dia, Senhor, mas o próximo está logo ao amanhecer, Pai. Mas da mesma forma, Senhor, que o choro ele dura uma noite, mas a tua alegria vem pela manhã, Senhor. Nós sabemos que ao amanhecer o Senhor estará conosco. E contigo, Pai, nós conseguiremos vencer tudo aquilo, Senhor, que temos enfrentado. Deus, eu quero aqui nesse momento, Senhor, te apresentar a vida das pessoas enfermas, as vidas, Senhor, das pessoas, Senhor, de cada um, Senhor. Se você tem algo no teu coração, alguma vida, ou até mesmo a sua própria vida, ou a vida de alguém que você queira apresentar neste momento, apresente o nome dessa vida. Nós servimos a um Deus que tem a última palavra. E a Ele, de fato, ao nosso Senhor, pois pertence a determinação final sobre todas as coisas. Deus usa a medicina, Deus usa inclusive até os medicamentos. Deus usa, sabe, da forma como Ele quer, mas a última palavra é determinada por Ele. Você pode correr atrás do melhor medicamento, do melhor médico para curar aquilo que você tem, mas muitas vezes o que Deus ele quer fazer é algo internamente em você e curar a tua alma, o teu coração. Sabe por quê? Porque é melhor você estar salvo do que receber uma graça de Deus para continuar vivendo neste mundo, sabe, fora do propósito dele. E por mais difícil que isso seja. Senhor, os seus filhos estão aqui, Pai. Ah, Deus, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos alcançado, o Senhor tem falado conosco. E nós te damos graças, Senhor, por isso. Eu quero, Deus, te apresentar a vida do Elton, Senhor, aqui, Senhor. Que nessa semana, Senhor, ele teve um livramento, Senhor. A tua mão, Senhor, de fato, Senhor, resgatou o Elton, Senhor, de um acidente muito grave. Senhor, ele poderia, Senhor, ali, Senhor, naquela queda daquela moto, Senhor, ser Deus, talvez atropelado até por mais alguém, Senhor, no local onde aconteceu aquilo. Senhor, nós sabemos que o teu filho, Senhor, assim como a Thaís, Senhor, a família dele, Senhor, eles têm te buscado, Deus. E se o levante, Senhor, está sendo feito, Deus, é porque existe um propósito, a qual o Senhor já revelou a ele, Senhor, lá no dia da trilha, Pai. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pelo livramento. Sim, Deus, nós estamos te agradecendo pelo livramento que o Senhor deu. Deus, nós te agradecemos pela vida, Senhor, que o Senhor tem dado a ele e a família dele, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do Elton, Senhor, a vida do Henrique, meu Deus e meu Pai, a qual o diabo, Senhor, ele tentou, Senhor, de alguma forma tirar o Elton e a Thaís, Senhor, do propósito, Senhor, daquilo que o Senhor realizou, Pai. Mas o Senhor determinou na tua palavra que depois que a trilha terminasse, aquele jovem não teria nada. E assim, de fato, aconteceu. Nós testemunhamos isso, Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Deus, eu quero te apresentar, Senhor, a vida da Isabela, Senhor, a filha, ó Deus, aqui do Rinaldo e da Dani, Deus, a qual nós temos orado, Senhor, para que o Senhor venha a cada dia mais, Senhor, revelar o propósito, ó Deus. Sabe, na vida dela, Senhor, na vida, Senhor, do Micael, Senhor, e na vida desta família, Senhor. E o Senhor tem feito isso, Senhor. E nós te damos graças, Senhor, em meio às lutas, em meio às tribulações, Senhor, porque a tua palavra diz que é nas lutas, é nas tribulações que o teu poder se aperfeiçoa nas nossas vidas, porque nós, sabe, nos tornamos totalmente, Senhor, dependentes de ti. Abençoa, meu Deus e meu Pai, a vida do Valdir, Senhor, no trabalho dele, a vida, Senhor, do meu Pai Aparecido ali em Brasileia. Abençoa, Deus, o seu comércio, Senhor. Abençoa, Senhor, e prospera as suas coisas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, a vida do Rinaldo, Senhor, ali, Senhor, na cidade, Senhor, onde ele mora com a Dani, Senhor. Abençoa em nome de Jesus, Senhor, a vida, Senhor, dessa família, Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam continuar sendo bênção, meu Deus e meu Pai, onde eles estão, Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome, Pai, porque eu entendo, meu Deus e meu Pai, que os seus filhos estão ali, Deus, com um propósito grandioso, meu Deus e meu Pai, de fazer a tua vontade. Abençoa, meu Deus, a vida do Gessé, Senhor, a vida da Maria, Senhor, a vida, Senhor, dessa família, em nome de Jesus, que eles se mantenham, Senhor, diante da tua presença em todos os momentos, Senhor. Em nome de Jesus, a vida do Luciano, Senhor, lá no Rio de Janeiro, Senhor.
Aonde, Senhor, o teu filho possa ir, que ele possa ser sal e luz dessa terra. A vida, Senhor, do Rubenilton, Senhor, que ama tanto esse trabalho, Senhor, e que diz, Senhor, que é edificado, Senhor, por cada louvor, por cada palavra e por cada encontro, Senhor. É por vida, Senhor, como Rubenilton, que o Senhor nos mantém, Senhor, firmes e de pé ao propósito, Deus. Então alimenta, Senhor, no Rubenilton, Senhor, o desejo de te conhecer mais e mais. Abençoa, Senhor, a vida do pastor José, Senhor. Senhor, este missionário, este homem de Deus, Senhor. Deus que há cerca de 3 semanas atrás reuniu, Senhor, inúmeros pastores, Senhor, de tribo, Senhor, dos Caxinauá, Senhor, reunidos, Senhor, te adorando, e como era lindo, Senhor, aquela comunhão, daquele povo falando na sua língua nativa, Senhor, as tuas boas coisas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu tem alcançado. Abençoa, Deus, a vida da pastora Evani, do pastor Bill, em nome de Jesus, o seu ministério e tudo aquilo que o Senhor tem feito. Abençoa, Deus, a vida do meu irmão, Senhor, do Passi, meu Deus. Desse homem, Senhor, lá de Brasileia, Senhor, que tem um coração tão grande, Senhor. Abençoa, Deus, e prospera, meu Deus, a vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Hoje eu estou com a bandeira aqui do Acre, ó. Que linda a nossa bandeira. E hoje eu quero estar com vocês compartilhando uma palavra da segunda parte do nosso tema, né? Você que esteve conosco há 2 semanas atrás, você vai lembrar que nós tivemos um encontro muito abençoado. E este encontro nós falamos da primeira parte do sermão da montanha, que está lá no livro de Mateus, no capítulo de número 5. E nós abordamos ali o início do Sermão da Montanha. Eu vou só recapitular de uma maneira muito breve e objetiva. O Sermão da Montanha ele foi uma ministração onde os historiadores dizem que Jesus ele falou da palavra de Deus durante o período de 3 horas. O Sermão da Montanha vai do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, até o capítulo 7. O capítulo 8, Jesus ele já não está mais ali no Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, Jesus ele começa a falar das bem-aventuranças. Ele começa a explicar ao povo que não é aquilo que eles acham que eles tinham que fazer, mas eles tinham que ser parecidos a cada dia mais com aquilo que Deus ele queria que eles fossem. Ou seja, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que você quer, mas é aquilo que Deus quer que aconteça nas nossas vidas. E Jesus ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, e tudo aquilo que Jesus ele fala é tudo aquilo que é contrário ao que este mundo ele prega. É isso mesmo. Aquilo que Jesus ele ensina na sua palavra, em sua grande maioria das vezes é contrário ao propósito que este mundo ele prega. Sabe por quê? Jesus, sabe, na sua palavra, em diversas vezes, ele usou um termo dizendo o reino dos céus. Jesus, quando ele apresenta o sermão da montanha, Jesus ele quer te apresentar o reino dos céus, mas que nem todos vão habitar nesse reino. Sede, mas quem vai habitar nesse reino? Aquele que fizer a vontade de Deus. Sede, mas quem vai estar nesse reino? Aquele que mantiver firme no propósito, sabe, com o Senhor. Faça sol, faça chuva, faça inverno, faça verão, seja o dia bom, seja o dia difícil. Mas o reino dos céus, como diz a palavra de Deus, ele vai ser entregue para aquele que perseverar até o fim, diz a palavra de Deus. Aquele que perseverar até o fim, este herdará a coroa da vida eterna, diz a palavra. Mas a gente percebe que Jesus, ele quer ensinar a mim e a você um pouco de como nós devemos ser para estarmos nesse reino dos céus. Então nós falamos ali no capítulo 5 sobre o início das bem-aventuranças que Jesus ele trouxe. Nós falamos que nós somos sal e luz, sabe, desse mundo, sal dessa terra e luz do mundo. E nós falamos sobre o amor que Jesus ele nos ensina por aqueles, sabe, que nos perseguem e por aqueles que muitas vezes praticam,
sabe, palavras duras contra a nossa vida ou por aquilo que nós fazemos, sabe, no nome do Senhor. Jesus, ele disse que é assim mesmo. Jesus, ele explica que nós temos que orar por essas pessoas e nós não devemos, sabe, odiar essas pessoas, sabe? Mas Jesus, ele nos ensina a amar os nossos inimigos. Jesus, ele vai nos instruir também, ajudar aqueles que necessitam, mas não ajudar aqueles que necessitam, sabe, numa forma de querer ter de Deus uma recompensa. Nós estamos vivendo um tempo hoje, igreja, de muito engano, atletas. Nós estamos vivendo um tempo hoje onde as pessoas querem barganhar com Deus. Senhor, eu te dou o meu tempo se o Senhor me abençoar com algo. Deus, eu te dou a minha vida, eu te dou aquilo que eu tenho se o Senhor me der algo. Sabe, nós estamos transformando aquilo que Deus é em uma forma de negócio e não é assim que o Senhor ele trata. Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 6, sabe, que quando você der, sabe, não queira ser colocado em um altar, sabe, para que as pessoas saibam que você deu, ou ofertou, ou abençoou. O teu pai em secreto, ele está vendo e em algum momento ele vai te abençoar também, sabe, porque isso é de Deus. A bênção que nós recebemos, ela vem de Deus, sabe, no momento certo, e muitas vezes nós não recebemos de Deus aquilo que nós queremos, porque não é o melhor, sabe, para as nossas vidas. E aí a Bíblia vai falar sobre a questão da oração do Pai Nosso, vai falar do tesouro dos céus. E aí a gente entra já no capítulo de número 6, já no finalzinho dele, onde ele vai falar do sentido da vida, sabe, das preocupações que nós temos. E eu gosto muito dessa palavra, porque Jesus ele fala assim: atente para isso. Não se preocupem com a sua própria vida. E quanto ao que vai beber ou comer, nem com o seu próprio corpo, quanto o que você vai vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, elas não semeiam, elas nem colhem e elas nem armazenam em celeiro. No entanto, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que essas aves? E quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus, ele fala das preocupações, sabe, que nós temos. Jesus, ele vai nos falar aqui de uma preocupação básica. Jesus, ele fala sobre a comida, sobre aquilo que nos alimenta. Jesus, ele fala sobre aquilo que nós vestimos. E Jesus, ele diz que se eu tiver a ele verdadeiramente como meu Senhor, eu não devo, sabe, me preocupar com isso. Jesus, ele vai falar assim: busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, de comer, de beber e de vestir, não vai faltar a você que busca Deus. Jesus, ele diz que nós não temos que andar ansioso, sabe, por coisa alguma. Jesus, ele nos ensina que nós temos que permanecer confiantes nele. Jesus, ele vai falar que nós temos que persistir em oração. Jesus, ele dá o exemplo da porta estreita, da porta larga. Jesus, ele disse: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Se você está vivendo uma vida difícil, uma vida de provação, uma vida de luta, uma vida de circunstância, entenda que você está vivenciando a porta estreita. Você acha que é difícil, mas é por ela que você tem que entrar. Se a tua vida ela fosse muito fácil, ou se tudo estivesse caminhando muito bem, será que você estaria de fato preparado para viver aquilo que a palavra de Deus diz que você tem que viver? Não sei. Eu prefiro ser, como se diz, moldado, sabe, por Deus. Sabe, para que o Senhor ele me entregue a melhor porção que ele tem para a minha vida. Mas muitas vezes nem sempre é fácil ser moldado por Deus. Dói. É um processo. Sabe, porque nós temos que entender que nós somos árvores. E árvores que dão bons frutos. O testemunho que nós temos geram frutos. E esses frutos vêm diante da palavra de Deus. Só que eu quero chegar no capítulo 8. Eu fiz um resumo, mas eu quero chegar no capítulo 8 porque é nessa parte que Deus ele quer falar conosco.
Veja que em Mateus capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte. Lá naquele monte estavam diversas pessoas querendo ouvir a mensagem do Mestre. Só que no capítulo 8 a Bíblia vai falar, e quando Jesus ele desceu do monte. A Bíblia fala, e quando Jesus ele desceu do monte, a grande multidão estava seguindo ele, juntamente com os seus discípulos. Verso 2 diz que um leproso aproximou-se dele e o adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: Eu quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado e curado. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Jesus ele sobe ao monte, ele ministra uma palavra de 3 horas para aquele grupo. Uma palavra abençoada, como nós percebemos, instruindo aquele povo, sabe, a se tornar verdadeiros filhos de Deus e praticar a sua boa obra, para que eles pudessem viver, sabe, no reino dos céus. Jesus instrui a todos. Só que no momento que Jesus ele vai descer, a grande multidão que estava com Jesus e os discípulos, eles estavam descendo juntos. Só que naquele momento aparece alguém que não estava no monte. A Bíblia ela nos diz que esse é um leproso. E quem era o leproso? O leproso era um homem que não poderia estar em sociedade. O leproso naquela época, ele era uma pessoa que era totalmente excluída do meio social. O leproso, ele tinha até uma legislação que falava que aquele que tinha lepra, ele tinha que morar em um local afastado, chamado de leprosário. Existia uma lei na época que ele tinha que ficar a cerca de 2 quilômetros de distância das pessoas que não tinham lepra. E o que era a lepra? A lepra era uma doença na pele. Era uma doença na pele muito parecida com a hanseníase. Só que a lepra era algo que era impuro. Se você tinha lepra, você era impuro. No momento que o leproso ele queria se aproximar das pessoas, as pessoas elas olhavam e falavam: imundo, imundo, imundo. E todo mundo já sabia que era um leproso, então todo mundo saía e ficava com medo. Aquele que recebia o toque do leproso, ele tinha que passar dias afastado também da família, porque ele havia sido contaminado pelo leproso. E depois de dias ele tinha que passar pelo sacerdote para ver se a lepra dele era uma lepra ainda contagiosa. Olha a situação do leproso, igreja. Veja que o leproso, ele vê Jesus descendo do monte. Eu já ministrei essa palavra na igreja e eu uso sempre o pensamento de que aquele leproso, ele ouviu a mensagem de Jesus lá no monte. E é isso que eu quero te falar hoje, nesta noite. A palavra de Deus, ela é justamente para aquele que está no monte, mas ela também alcança aquele que não está no monte. A palavra de Deus, ela não mede se você é alto ou baixo, rico ou pobre, branco ou negro, se você, sabe, tem condições sociais boas ou se você mora, sabe, na periferia. A palavra de Deus, ela alcança a todos. A palavra de Deus, ela não faz acepção de pessoas. O leproso não estava com aquela grande multidão lá em cima, lá no monte. Mas a palavra de Deus, ela tocou aquele leproso, porque eu imagino que aquele leproso deveria estar escondido. Sabe? O Luciano, aqui no Acre nós temos uma coisa que é as mangueiras. Aqui no Acre nós temos muitas mangueiras espalhadas por toda a cidade. Eu imagino aquele leproso, Luciano, escondido, sabe, numa árvore assim bem grande, como se fosse uma mangueira, dizendo: meu Deus, eu não posso chegar perto daquele homem. Eu queria tanto chegar até ele, adorar aquele homem, mas eu não posso porque eu sou um leproso. Se as pessoas olharem para mim, vão me chamar de imundo e eu vou ser expulso, vou passar maior vergonha ainda. Eu não tenho dúvidas que aquele homem ouviu a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que você ouve,
aquilo que de fato te convence através do Espírito Santo de Deus, ela gera fé aqui, ó, sabe, no seu coração. Aquele leproso ouviu a palavra. O Espírito Santo de Deus entrou nele, fez morada. O Espírito Santo disse: aquele ali, ó, que está lá no monte, ele é o Filho de Deus e ele veio para todos. Bem-aventurados os mansos de coração, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurado porque hoje o teu dia chegou. E Jesus vem descendo do monte. Você sabe como é que Jesus ele andava? Não porque Jesus ele queria, sabe, mas porque os discípulos tinham uma autoproteção sobre Jesus. Os discípulos, eles faziam um círculo em torno de Jesus, e Jesus ele ficava aqui no centro. E eles faziam esse círculo justamente com medo de alguém chegar, sabe, e fazer algo contra Jesus. Eles tinham medo que Jesus ele morresse. Só que aquele leproso, a Bíblia diz que ele olhou Jesus, vendo Jesus descer. Ele tinha duas opções. Ou ele ia embora e lamentava a vida dele toda, ou ele exercia a fé dele e ele iria fazer aquilo que o Senhor espera de mim e de você. O que é que o Senhor espera de mim e de você? Espera que nós cheguemos a Ele com o coração contrito, um coração quebrantado, um coração disposto, que entende o propósito de Deus de fato. Ele tinha essas duas escolhas. Você hoje, você que está aqui agora ao vivo, você que está assistindo, você tem uma escolha a fazer. Ou você rompe com aquilo que tem te prendido, ou você simplesmente vai terminar essa reunião aqui, você vai falar: eu não consigo, mas eu quero te dizer que você vai conseguir. Eu quero te falar que a fé e as palavras, sabe, de Jesus do Sermão da Montanha, elas também te alcançam na sua fraqueza. Elas te alcançam na tua luta. Elas te alcançam também na tua batalha. Naquele momento, aquele homem ele tomou uma decisão e a decisão dele foi de romper com tudo. Ele viu Jesus ele descendo daquele monte. E a Bíblia diz que ele saiu ao encontro de Jesus. Sabe o que foi que ele fez? Ele tomou duas atitudes. A Bíblia diz que ele se prostrou. Se prostrar significa colocar o seu rosto no chão, dobrar o seu joelho, reconhecer. E a segunda coisa que ele fez, ele adorou a Jesus. Adorar significa entregar o teu melhor louvor a Deus. E ali naquele momento, a Bíblia diz que ele olha para Jesus, adorando Jesus. Ah, Rinaldo, eu queria saber tanto o que foi que aquele homem disse para Jesus. Sabe, porque a Bíblia diz que ele o adorou, então ele não ficou calado. Tem certas coisas assim na Bíblia que eu fico tentando imaginar, eu fico tentando conjecturar, eu fico tentando dizer: Deus, sabe, como é que aquele leproso, Senhor, ele te adorou? Deus, e como eu devo te adorar? Sabe o que Deus ele me diz? Mas me adore na tua simplicidade e na tua forma sincera. Não é com muitas palavras como fazem os fariseus lá na sinagoga, que falam palavras bonitas para serem ouvidas e reconhecidas por todos. Mas é na tua sinceridade de adoração. Sabe o que aquele homem ele fez? Ele chega diante do altar. Ele chega diante do Senhor Jesus, o altar de Deus ali. E a Bíblia diz que ele o adora e ele diz: Senhor, se tu quiseres, Senhor, tu pode me curar. Ele não chega diante do Senhor dizendo: Deus, eu quero a minha cura, eu quero a minha bênção. Sabe, como se Deus tivesse a obrigação de dar a ele. Sabe, como se Deus tivesse ali a determinação legal de dar a ele aquilo que ele queria e no tempo dele. Não. Ele chega diante de Deus, ele fala: Senhor, se tu queres, Senhor. Senhor, se tu quiser, tu me cura, Senhor. Senhor, eu quero ser curado. Se tu quiser, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz:
você está curada. Eu acho interessante que a Bíblia, ela vai falar e mencionar a Bíblia, ela vai mencionar que Jesus estende a mão. Olha só, igreja. Jesus, ele estende a mão. Não é que Jesus ele estendeu a mão e disse assim, meu irmão, que você esteja curado, assim eu quero. Não. Jesus, ele pegou a sua mão santa de um homem que era considerado impuro. Jesus, ele tocou o impuro com a sua santidade. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Não ache você que o teu problema, que a tua luta, sabe, que as tentações que estão sobre a sua vida, elas são maiores do que o toque do Senhor Jesus. Não ache você que o Senhor ele não quer te tocar, porque se a tua oração ela for uma oração sincera e pura diante do altar do Senhor, e se a tua intenção for de colocar Deus, que é a tua vontade, como tu ensinou, Senhor, lá no sermão, Senhor, da montanha, a oração do Pai Nosso, Senhor, dizendo que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se tu quiseres, Senhor, tu pode me curar. Aquele homem, ele foi muito inteligente. A oração dele foi diante daquilo que o Senhor ensinou lá no monte, mas que ele estava ouvindo aqui, ó. E tem tantas pessoas que estão no monte e não se atentam àquilo que Deus está falando. E você não consegue ouvir. É por isso que não devemos julgar. Eu imagino aquele leproso chegando diante de Jesus e o julgamento: imundo, 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 imundo. E ele simplesmente se prostra e adora Jesus. Eu não sei como está o teu estado hoje. Não sei de que forma você chegou aqui nessa reunião. Não sei de que forma você que está nos assistindo agora aí pelo YouTube. Eu não sei de que forma você está. Mas a forma que você está não é impedimento, sabe, para o Senhor te tocar. Aleluia. Não é impedimento, sabe, para que Deus ele alcance a tua vida, sabe, para que Deus ele alcance a tua casa, sabe, para que Deus ele alcance os teus negócios, mas sempre Deus como centro e a prioridade da sua e da minha vida. Entenda uma coisa, se você puder sair dessa reunião, entenda uma coisa. Jesus ele veio para todos. Jesus ele quer ser o centro da sua vontade, ele não quer ser a tua segunda, terceira, quarta, quinta opção, ele quer ser a primeira opção. Você pode ter muitos planos e sonhos, mas o Senhor deve ser a primeira opção e a prioridade na tua vida. Isso não quer dizer que você vai deixar de sonhar ou ter planos, mas os teus planos eles têm que estar acompanhados da presença do Senhor Jesus em tudo que tu fizer. Entenda que o Senhor ele alcançou e alcança a todos. E ele quer alcançar também a tua vida através de uma adoração perfeita. Sabe, sem engano. Ontem eu falava para a Deise. Ontem eu estava meditando na palavra. E eu falei para a Deise assim, eu falei, Deise, Deus ele tá assim, Deus ele tá me quebrando tanto com uma palavra, mas é uma palavra, como é que eu posso dizer? É uma palavra muito dura. Sabe, chega. Chega de achar que nós estamos enganando a Deus. Chega de achar que aquilo que nós fazemos é de fato aquilo que nós podemos, porque nós não temos mais tempo, sim, nós temos. Só que as prioridades, sabe, das nossas vidas são outras. Sabe, você que é casado, eu acho que todo mundo aqui é casado. Acho que menos o Rubenildo. Eu não sei se o Luciano é casado. Não, né, Luciano? Só o Rubenildo e o Luciano sabe que não é casado. Mas o Senhor, ele nos trata como a noiva. Ele é o noivo e nós somos a noiva e nós vamos viver um casamento.
Sabe, no momento que tu chega com a tua esposa e tu fala assim, vamos conversar sincero, é que o noivo, ele quer fazer também com a noiva. Ele quer conversar de uma maneira sincera. E o evangelho de Deus é tão simples, só que somos nós que muitas vezes colocamos diversos obstáculos e dificuldades. Então, eu aprendo no Sermão da Montanha que Jesus veio para todos, sabe, para aquele que está no monte, mas para aquele que também não está. A misericórdia do Senhor alcança a todo, desde que você se entregue de fato a Ele. E entregando de fato a Ele, o Senhor, Ele te toca, o Senhor, Ele te cura, o Senhor, Ele te fortalece, o Senhor, Ele te dá uma nova vida. E não tem coisa melhor do que isso. Então que você entenda que o Senhor tem que ser o centro da sua vontade e do seu querer. Eu quero orar, depois de orar, aí a gente vai abrir para a gente poder conversar um pouco. Ainda temos um tempo. Amém? Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Deus, obrigado, Deus, pelo teu amor. Esconda-me, Senhor. Esconda-me, Senhor, aonde só o Senhor sabe. Senhor, eu quero estar, Senhor, no secreto contigo, Pai. Eu quero vivenciar, Senhor, contigo, Senhor, aquilo que tu tem preparado, Deus, e não aquilo que eu quero, Senhor, porque a tua vontade, Senhor, ela é melhor, Senhor, na minha vida, Senhor, do que a minha própria vontade. E o Senhor, sabe, nos fala nessa noite assim, ó. Esconda-me onde o inimigo não me encontre. Esconda-me onde o meu orgulho não me ache. Esconda-me em um lugar secreto, Jesus, onde eu possa ser curado, onde eu possa ser sarado e recostar-me no teu peito e descansar, pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar, sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, Senhor. Pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar, sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, Senhor. Deus, perdoa, Pai, perdoa as nossas falhas, Senhor, os nossos pecados. Senhor, nós estamos, Senhor, no monte, ou podemos, Senhor, até não estar, mas a tua misericórdia, Senhor, ela nos alcança nessa noite, Senhor, através do entendimento, da compreensão da tua mensagem. Deus, que nós possamos tomar uma atitude, Senhor, de nos prostrarmos a ti, Senhor, e de te adorarmos, Senhor, como nosso Rei, Senhor, e como nosso Deus, Senhor. E que no teu tempo, Senhor, o Senhor realize, Senhor, o melhor, Senhor, para as nossas vidas, porque a nossa confiança está em ti, Senhor, não está em homem, Senhor. E em ti, Senhor, nós entregamos todas as coisas, e para ti, Senhor, são todas as coisas. Então, Senhor, esconda-me, Senhor, aonde nada deste mundo, Senhor, atrapalhe os planos que o Senhor tem para a minha vida e para a vida, Senhor, daqueles que me cercam, Senhor. Senhor, que possamos ser sal, Senhor, desta terra e luz, Senhor, deste e entender, Senhor, que a tua vontade, Senhor, é melhor do que a nossa. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém
e amém. Louvado seja Deus.